Olá, minha gente. Professor Nelson Sartori aqui de volta com vocês, nosso segundo simulado das isoladas de português. Como vocês já viram, a professora Luciane vai fazer a primeira parte da prova e eu faço a segunda parte. A gente dividiu as funções aí, que é para poder o quê? Você não saturar muito do meu rosto, né? Então a gente coloca a professora no começo, bonitinha, delicada, tudo mais. Depois venho eu. É aquele típico conceito, né? A gente serve um vinhozinho, uma bebida boa no começo, para depois que a pessoa já tiver meio de porre, vem o vinho de segunda qualidade. Tá bom? Então nós vamos fazer o quê? Da questão 9 até a questão número 15. E a questão 9, ela parte do primeiro texto. Então eu fiz uma montagem aqui para a gente não ter que voltar muitas folhas. Eu estou com o primeiro texto. Nós vamos fazer o quê? A questão número 9, e aí depois nós vamos para frente aí no conteúdo de vocês. Então, eu vou acompanhando aqui com a minha colinha. Então, vamos vendo lá, pessoal, olha só. Como foi dito, vocês já leram o primeiro texto? A questão número 9, vamos dar uma olhadinha nela lá, olha, eu vou só avançar um pouquinho. A questão número 9 solicita o seguinte, olha só. Que faz com que, em certas ocasiões, o último parágrafo do texto, a lacuna que deverá ser corretamente preenchida pela expressão grifada acima está em. Pessoal, vamos ver por que aquele com que está sendo usado. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha primeiro lá, para a gente poder conhecer essa estrutura. Está bem aqui no finalzinho. Tá? Então, ele coloca aqui para a gente ó, o com que. Deixe eu grifar isso daqui para vocês. Deixa eu colocar aqui na minha tabuleta o meu marcadorzinho, vou colocar ele em vermelho e vou ali circular para a gente. Então, olha o com que aqui. Tá vendo? Só que ele não está vermelho porcaria nenhuma, tá? Agora, pronto, agora ficou. Tá? Então, vejam só, o que nós temos aqui. Tá? Esse com que, olha como que ele trabalha. Como não é uma leitura do texto que está sendo necessária, vamos só compreender qual a razão desse pronome estar preposicionado. Ele diz o seguinte, ó, vamos lendo aqui desde o começo. Deixa eu colocar uma seta bonita aqui para a gente. Olha só. Essa é a lacuna da vida moderna que a autoajuda vem se propondo a preencher. Esse sentido de desconexão que faz com que, em certas ocasiões, cada um sinta como uma ilha desgarrada do continente e sem meios de se reunir novamente. Pessoal, o que ele está fazendo? Ele coloca assim, ó, esse sentido de desconexão que faz com que certas ocasiões, tá? Faz com que, em certas ocasiões, cada um se sinta como uma ilha desgarrada. Então, faz com que, quem faz algo, ou faz com que, em algumas ocasiões, um se sinta dessa maneira. Então, com que aí faz com que as pessoas, você faz com que as pessoas se sintam. Então, é a regência que está determinando esse com dentro desse contexto. Então, o que ele pede para a gente? Ele pede que na questão número 9, vamos a ela, tá? Vejam só, você encaixe o com que nessa estrutura, você vai encaixar o com que nessa estrutura, desde que ele seja pertinente. Então, vamos vendo isso daí bonitinho aqui dentro dessa nossa estrutura. Então, a questão número 9, ela determina que eu encaixo. Então, vamos fazer o seguinte, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver se o meu com que serve aí. Então, olha só, na letra A, o mercado editorial de autoajuda com que abrange várias categorias. Pessoal, vejam só, cresce. O que eu tenho? O mercado editorial de autoajuda cresce. Então, aquilo que está aqui separado por vírgula é uma estrutura independente, tá bom? Então, olha só, o que eu posso fazer aqui? Dentro desse contexto, eu tenho o mercado editorial de autoajuda, abrange várias categorias. Não é o edital de várias ajudas que abrange várias categorias? Então, aqui, o que cabe para mim é apenas um quê? Porque quem abrange, olha só, quem abrange algo. Então, o que cabe aqui para mim? Vamos colocar? Cabe um
que, não é assim? Olha só, cabe um que pequenininho? Não, vamos melhorar isso daqui, tá? Vamos colocar ele um tipinho um pouquinho maior, tudo bonitinho em vermelho também, para combinar com o que nós estamos fazendo, e vamos encaixá-lo aqui, tá bom? Olha que lindo. Então, o mercado editorial de autoajuda aqui abrange, pessoal, quem abrange, abrange algo. Então, veja só o que acontece aqui. Ó. O que nós temos? Nós temos o abranger determinando o quê? O pronome que, sem a necessidade de uma preposição, porque quem abrange, abrange algo. Pronto, é só isso que a gente tem. Tá? Então, não serve com o quê? Consequência disso daí, essa nossa alternativa aqui está errada. Tá? Depois, o conteúdo dos livros. Vamos lá. O conteúdo dos livros de autoajuda. Os leitores acreditam. Vejam só. Mesma coisa, não é que nós vimos? Olha aqui. O conteúdo dos livros de autoajuda serve para alguma coisa. Tá? Agora, não é o conteúdo que os leitores acreditam, só que quem acredita, minha gente, acredita em algo. Então, o que serve aqui? Vejam, lembre-se, quando eu trabalho com pronome relativo, a regência dele é relativa ao verbo que está na oração adjetiva. Então, eu tenho um verbo depois do pronome relativo, é ele quem vai determinar a regência. Se abrange, abrange algo, então meu pronome relativo lá na alternativa A não pede preposição. Perfeito. Nesse caso, o nosso verbo é o verbo acreditar. E, minha gente, quem acredita, acredita em alguma coisa. Então, o que eu tenho de colocar aqui é a relação correspondente, ou seja, em que. Não é assim? Olha só. Então, esse é o elemento que cabe aqui nesse meu contexto. Então, vamos lá. Em que? Tá certo? Então, pronto. Quem determinou isso foi a nossa estruturazinha aqui. Tá? Ou seja, o verbo acreditar é que determinou isso daí para a gente. Então, não serve também essa construção. Vamos lá para a próxima agora. Tá? Então, novamente, na letra C, nós temos o seguinte. Ó. Os leitores estão convictos. Perceba que eu não tenho vírgula separando. Quem está convicto, veja só, está convicto de algo. Perceba que agora, esse que está ali, ele não é pronome relativo. Quem está convicto de alguma coisa. Nós temos ali uma oração. Ou seja, que eu tenho uma oração substantiva. Só que, se está convicto de alguma coisa, isso é um complemento. Na verdade, isso aí é uma oração substantiva completiva nominal. Precisa saber disso? Não, só informação. Mas o que eu sei? Quem está convicto de. Pessoal, encaixa aí. Os leitores estão convictos com que essas publicações serão a inspiração? Não. Eles estão convictos de que essas publicações serão. Então, vamos completar. Não vamos fazer besteira. O que ele coloca aqui? O de que. Tá bom? O de que. Então, vamos colocar ele no lugarzinho dele aqui. Olha, de que. Tá? Veja que agora a regência da preposição está sendo determinada pelo complemento de convicto. Né? Elas estão convictas. Ou seja, é um adjetivo. Ele está completando o sentido desse adjetivo. Quem está convicto de alguma coisa. Então, nós temos ali uma estrutura de regência não verbal, ou seja, não é o verbo da oração adjetiva, porque esse que não é pronome relativo. Ele é conjunção integrante. Então, atenção, precisa de tudo isso. O que ele está querendo é que você encaixe. Pessoal, não coloquei, não deu certo? Vai para a próxima. Olha a letra D agora. Tá? Na letra D, ele pede para a gente o seguinte.
Tá? Então, ó, grifa aqui o convicto, porque é ele que determina isso tudo. Vamos lá para a letra D. Os livros de autoajuda procuram conduzir as pessoas a obterem com tenacidade tudo aquilo que sonham. Posso colocar que sonha, pessoal? Quem sonha, sonha com alguma coisa? Ah, então eu posso colocar aqui com que sonha? Olha que lindo. Aqui ele funciona bonitinho, tá? Então eu ponho aqui, ó. Com que sonha. Deixa eu abrir meu parênteses, não vai caber. Entendido? Então, olha só. Agora eu posiciono ele bonitinho. Com que? Então, essa criança aqui funcionou lindamente. Tá? Vamos assinalar. Percebam por quê? Pelo seguinte, eu tenho aqui o sonho e é ele quem vai determinar a regência para o pronome relativo. Esse também é pronome relativo, porque quem sonha, sonha com algo, com que sonha. Tá? Então, vejam só, eu tenho aqui a presença da regência garantida. Tá bom? Tá bom? Se você acerta, a última vai ser besteira. Então, se eu colocar o com que ali, com certeza não vai servir, não é, minha gente? Então, vamos dizer o que ele coloca? Vamos lá. Mais uma vez, eu vou mostrar essa estruturazinha para vocês. Olha só. A literatura de autoajuda constitui, no momento, os meios que as pessoas recorrem. Pessoal, com que as pessoas recorrem? Quem recorre? Recorre a alguma coisa, não é assim? Não recorre com. Então, o que eu deveria colocar aqui é a que as pessoas recorrem. Então, vamos colocar a que as pessoas recorrem. Então, veja só, a literatura de autoajuda constitui, no momento, os meios a que as pessoas recorrem. Quem recorre, recorre a algo, tá? Então, eles recorreram a alguns meios a que as pessoas recorrem. Então, nós, nesse caso, temos o verbo recorrer. Vamos lá, vamos construir isso daqui, ó. É o verbo recorrer. Então, vamos colocar a nossa seta aqui para poder indicar. Tá? Tá aqui, bonitinho. Agora eu vou lá e mudo, coloco a minha flechinha e determino quem valoriza isso. Tá? É o recorrer que está, nesse momento, estabelecendo a nossa relação. Tá? Quem recorre, recorre a, por isso que essa alternativa está errada. Então, foi uma questão de regência, em que ele simplesmente empregou um termo que estava grifado no texto. Perceba que o texto não contribui em nada, ele pode muito ter ajudado você. Tá? Olha, quem faz, faz algo. Fez com que certas ocasiões. Então, veja como ele brincou. Ele não quis trabalhar a questão de conjunção integrante e pronome relativo. Tá? O que ele quis trabalhar era a regência da preposição com um que poderia ser conjunção, poderia ser pronome relativo. Isso não importa. Ele queria que você pegasse o termo e encaixasse. Serve, não serve, serve, não serve. Tá bom? Simples essa questão, tá? Uma questão de regência. Vamos agora para a questão de número 10. Olha só, a questão de número 10. Vamos botar minha seta aqui, senão não anda. Né? Pessoal, a questão de número 10 é uma questão de crase. Questão de crase, a gente vai direto ali para a estrutura, não é não? Então, vejam só. Eu posso colocar o seguinte. Orientação espiritual. Olha só, vamos pegar a primeira coluna. Ou é a com crase ou é a sem crase. Primeira coisa. Olha só que óbvio isso daqui. Não é não? Posso colocar a com crase antes de palavra no plural? Não existe isso. Se a minha palavra está no plural, tá? Se ela está no plural, primeira coisa, eu deveria ter o as no plural. Mas olha só, todas as coisas, eu posso dizer as todas as coisas? Não. Então, a única condição que eu tenho aqui é o meu a, porque eu não tenho a todas, porque eu não tenho artigo, tá? Eu não posso ter artigo antes de todas. Tá bom? Porque ele já faz a função de determinante, ele já faz, e no caso aqui de indeterminante, já faz o papel de gênero feminino. Então eu tenho que colocar um azinho simples aqui nessa brincadeira, não é assim? Pessoal, moleza, o que eu faço? Eu elimino a alternativa A, elimino a alternativa B. Lógico. Por quê? Não tem nem dúvida. Agora, quer ver? Vamos brincar?
você tem que trabalhar com estatística. Você está vendo que a letra C e a letra E, olha só, a letra C, vamos brincar de estatística? Não quero ler a questão, tá? Mas vamos imaginar que eu esteja com um probleminha. Vejam a questão C e a questão, olha só, eu sei que o meu A já coube ali. Na minha segunda opção, eu tenho o A sem indicação de crase 2 vezes e com indicação de crase 1 vez. Se eu colocasse aqui o A com indicação de crase, eu mataria a questão. Você acha lógico uma questão como essa? Não. Então, eu parto do princípio hipotético de que a letra D está errada. Tá? Então, olha só, eu vou brincar. Vamos brincar? Eu vou jogar fora D. Posso estar errado, mas eu estou brincando por quê? Porque eu gosto de brincar com estatística. Isso significa que toda brincadeira está entre a alternativa C e a alternativa E. Não é assim? Agora você percebeu que existe um número maior de alternativas com o A, com o sinal indicativo de crase na última? Se isso for verdade, eu elimino a alternativa E. E aí a C que vai ser a correta. Vamos ver se é verdade. Vejam, eu brinquei. Tá bom? Agora vamos fazer a questão gramatical. Eu gosto de brincar com estatística. Então, pessoal, olha só. O que eu tenho na segunda estrutura aqui? Orientação a todas as pessoas é um dos propósitos a que escritores e pensadores vêm se dedicando. Pessoal, quem vem se dedicando a algo, não é isso? Então, vem se dedicando a que escritores façam isso. Então, eu tenho a alguma coisa? Não. O meu A aqui só pode ser aquele que eu percebi mesmo, não é não? Que é o quê? Olha só. A que escritores e pensadores vêm se dedicando. Quem se dedica a alguma coisa. Meu pronome relativo, eu vou lá e coloco a. Funcionou por enquanto. Tá? Se funcionou por enquanto, eu estou certinho em eliminar a letra D. Agora, eu vou ver o seguinte. Eu imagino que eu tenha um A com indicação de crase aqui no último. Então, vamos vendo? Aqui, escritores e pensadores vêm se dedicando. Porque a perplexidade e a dúvida são inevitáveis à condição humana. Quem é inevitável a algo. Tenho preposição? Tenho. Agora eu preciso saber se eu tenho artigo. Tá? Vamos tirar a palavra condição, que é feminino, e vamos colocar caráter, tá? Que é masculino. Como é que ficaria? Porque a perplexidade e a dúvida são inevitáveis a caráter humano ou ao caráter humano? Ao. Pessoal, se no masculino cabe ao, no feminino, com toda a certeza desse mundo, ocorre a indicação da crase. Então, prontinho. Acertei a questão. Tá bom? Só que acertei a questão antes de acertar a questão, porque eu brinquei com estatística. Isso daqui é o quê? É apenas mais uma estratégia de resolução de questões. Tá? Mas português com estatística? Isso daí é o que vale. Tá? Vamos brincar. Todas as ferramentas me sendo úteis, eu vou usar e não estou nem aí. O que eu quero é passar no concurso e isso vai me deixar muito feliz. Pessoal, a próxima questão, vejam bem, ela já vai trazer um novo texto para a gente, tá? Vamos ler o texto, vamos ver do que ele fala, tá bom? Vamos ver do que ele fala, vamos fazer um acompanhamento dessa estrutura para a gente responder a questão 11 e a questão 12, que são questões de interpretação de texto. Então, começa assim, ó, ele pede até para que a gente leia só as questões de 11 a 14, baseiam-se no texto, mas não necessariamente de interpretação. Não é? Então, vamos vendo, olha só. Primeiro, o reflorestamento tem o papel de conservar a biodiversidade da Mata Atlântica e retomar as funções ecológicas que a tornam tão importante. Do que ele está falando por enquanto? Que o reflorestamento tem o papel de conservar a biodiversidade da Mata Atlântica. Então, eu faço o reflorestamento para preservar o que existe, tá bom? E retomar as funções ecológicas que a tornam importante, ou seja, eu retomo aquilo que faz dela tão importante, tá? Então, o que o reflorestamento faz? Estão vendo? O reflorestamento, estou falando que o reflorestamento
conserva a biodiversidade, tá? E retoma as funções ecológicas. Tá bom? Aí ele coloca uma perguntinha. Mas é possível fazer com que uma floresta secundária avance para a condição de floresta nativa? Pessoal, deu para entender o que é secundário e o que é ativa? Tá? Nativa é aquela natural. A secundária é a de reflorestamento. Tá bom? Então, quando ele fala de reflorestamento, olha só, retomar as funções ecológicas e conservar a biodiversidade, então que eu tenho a natural, que é a nativa, e a secundária, que foi aquela que foi recolocada para tentar preservar ou resgatar algumas coisas daquilo que ela tinha anteriormente. Muito bem. Entendido, pessoal? Se um texto é escrito por parágrafos, eu não tenho que ler ele inteiro para entender. Eu leio o primeiro parágrafo e compreendo. Sobre o que ele fala no primeiro parágrafo? Sobre o reflorestamento. E ele fala, para que reflorestamento? Conservar a biodiversidade, retomar as funções ecológicas. Reflorestamento é a nossa palavra-chave. Qual é a ideia? O que ele fala sobre reflorestamento? Para conservar a biodiversidade, retomar as funções ecológicas. Interpretação de texto é técnica. Se você usa, você não erra. Vamos lá. Segundo parágrafo. Segundo a diretora de restauração florestal da SOS Mata Atlântica, as florestas secundárias geralmente não conseguem atingir as mesmas condições ecológicas que as primárias. Olha só. Então, o que ele fala? Que florestas secundárias não conseguem atingir, tá, as mesmas condições ecológicas que as primárias têm. Tá bom? Então, muito bem. Tá ali. Mas tem o seu valor. Ela não conseguiu uma coisa, mas ela tem o seu valor. Uma floresta estabelecida, ainda que secundária, absorve água e forma um reservatório natural. Impede o assoreamento dos rios e gera emprego e renda para quem atua na restauração. Então, vejam, ela não consegue atingir as mesmas condições, mas ela tem valor, tá? Ela atinge alguns pontos. Muito bem, então do que eu estou falando aqui, dentro do meu segundo parágrafo, eu estou dizendo o seguinte, que florestas secundárias não conseguem atingir as mesmas condições das primárias, mas tem o seu valor, tá? Você quer saber qual é o valor? Tá ali. Então eu estou falando sobre o quê? As florestas secundárias. No meu terceiro parágrafo, ela vai dizer o seguinte, ó, a manutenção de funções ecológicas da floresta secundária depende do seu desenvolvimento. Então, olha só, as funções ecológicas da floresta secundária dependem do quê? Do desenvolvimento dela, tá? Isso é um dos fatores importantes. Ó, se ela atingir determinado tamanho, diversidade e microclima adequado, poderá ter funções semelhantes às da mata nativa. Poderá ter funções. Então, vejam só o que nós temos aqui. Se poderá. Perceba que nós temos aqui uma condição, uma hipótese, isso é importante. Tá? Se acontecer alguma coisa, outra poderá ter funções semelhantes à da mata nativa, diz ela. Também a capacidade de absorver carbono é uma das diferenças. Então, olha só, ela tem uma diferença aqui, ó. Veja só. Capacidade de absorver carbono é uma das diferenças entre as duas florestas. A mata secundária sequestra, olha só, a mata secundária sequestra mais carbono, mas isso não a torna melhor do que a primeira, ela explica. Então vejam, ela faz mais, mas nem por isso ela é melhor. Tá? Vejam bem, o grau de biodiversidade é um dos principais fatores que diferenciam florestas primárias e secundárias. Então, olha só, o grau de biodiversidade diferencia primárias e secundárias. Não é isso? Esse grau depende de vários aspectos, especialmente da idade e a existência da mata nativa nas proximidades. Então, veja, o que diferencia? Se você tem uma mata nativa muito antiga,
e você vai fazer um reflorestamento, é lógico que você vai ter o quê? Uma diferença no que diz respeito à biodiversidade. Aquela mata que está ali há muito tempo produziu uma gama muito grande de elementos biológicos. Enquanto a mata replantada só vai apresentar aquilo que foi colocado nela. Então, vejam, a capacidade da natureza de se autogerir e a capacidade do homem de substituir aquilo que havia. Então, é disso que ele está falando. Esse grau depende de vários aspectos, especialmente a idade da mata nativa nas proximidades. As florestas secundárias são definitivamente mais vulneráveis. Olha só, secundárias são mais vulneráveis do que a primeira. Então, o que nós sabemos? Que a mata secundária é mais frágil, tá? Principalmente em relação ao fogo, tá? Na Amazônia, a idade média de uma floresta secundária é de 6 ou 7 anos, já que muitas delas são queimadas mais de uma vez. Então, veja o que acontece, o cara vai lá e replanta, e vai lá e queima novamente. Queima para poder usar, para fazer alguma coisa, ninguém está vendo, ele vai lá, queima. Opa, vieram, replanta, daqui a pouco queima. Ou então, por causa de questões de extração de madeira. O cara vai lá, extrai aquele monte de madeira. Extraiu a madeira para poder utilizar, ele não pode, ele tem que reflorestar. Então ele vai lá e refloresta em outro lugar. Tá? Que já estava vazio. Ótimo. O que ele vai fazer quando ele reflorestou? Ele tira um outro lugar, daqui a pouco ele volta para aquela, porque ele refloresta com algo que o beneficie, né? E tira novamente. É uma hipótese. Que ele diz que ela é queimada mais de uma vez. Por quê? Porque ela é sensível ao fogo. Enquanto o resto da mata é mais forte, resistente ao fogo, tá? A mata primária é mais resistente, a mata secundária ela é mais frágil ao fogo, então ela pega fogo mais fácil. Isso significa que é mais comum que ela pegue fogo mais de uma vez, tá? E isso a torna o quê? Reciclável, por isso ela tem vida mais curta. Se ela tem vida curta, comparada à floresta nativa, ela tem uma biodiversidade inferior, tá? Olha só, a diretora avalia ainda que a perda de espécies na mata secundária está relacionada ao ambiente mais aberto. Olha só, existe perda de espécies na mata secundária. Por quê? É um ambiente mais aberto. Tá? O que quer dizer ambiente mais aberto, minha gente? Imagina, se eu tenho uma mata fechada, eu tenho um clima, eu tenho uma umidade, eu tenho uma característica de solo em função a isso, que até faz com que novas variedades surjam, fungos, líquens, coisas do jeito. O que eu não vou encontrar numa mata mais aberta. Né? Por quê? Porque ele espaça um pouco essa mata. Tá? Então vejam que essa mata nova vai ter que absorver com o tempo, e ela precisa de muito tempo para que isso daí aconteça. Então existe uma perda de espécies na mata secundária por causa do ambiente aberto. Logo, a mata secundária é inferior à mata primária. Intervenções como corte de cipó e plantio de espécies que funcionem como uma barreira podem contribuir para a restauração e conservação da floresta. O que significa isso? Eu corto o cipó que impede que as plantas cresçam e coloco em seu lugar plantas que fechem mais a mata. Por quê? Elas vão funcionar como uma barreira, uma estufa, não é isso? Falou porque a outra é quente porque é fechada. Então eu coloco uma mata que feche, essa daqui um pouco mais. Tá? Lembre-se que cipó é uma espécie de parasita. Tá bom? Então ele impede, ele absorve e impede, então não cresce tanto. Agora, se eu tenho uma mata mais fechada, eu consigo dar as condições. Eu tiro o cipó que impede, planto espécies que funcionem como uma barreira. Isso daí vai contribuir, vejam, pode contribuir. Pode contribuir. Muita atenção com essas estruturas. Poder, se possível. Veja que nós já anotamos um poderá aqui, olha só, no primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Olha aqui a minha setinha, ó. Se e poderá. E aqui, ó, podem contribuir para a restauração e conservação das florestas. Podem. Por que eu chamo a atenção desse verbo poder? Porque ele sempre vai afirmar. Quando ele afirma, ele está indo em contradição à hipótese. Hipótese é 50%. Posso como não posso. Afirmar é certeza. Eu quebro a estética do texto. Isso é uma armadilha mais do que tradicional em qualquer tipo de texto de interpretação. Muito bem. Feito isso, nós vamos agora para a nossa questãozinha
que é a questão, não é essa daqui não, é a questão que está aqui embaixo. Vamos lá? Questão número 11. Pessoal, o que a questão número 11 diz? Olha só, está implícito no texto como resposta à questão colocada no primeiro parágrafo. Vamos lembrar da questão do primeiro parágrafo? Ele pergunta o seguinte: mas é possível fazer com que uma floresta secundária avance para a condição de floresta primária? Será que isso daí é possível? Olha só. Ele diz o seguinte, ó, as áreas de florestas replantadas podem ter as mesmas funções ecológicas, porém apresentam menor diversidade em relação às florestas nativas. Pessoal, é verdade isso daí? Hein? É verdade? Ela tem isso daí? Ela apresenta menor diversidade? As áreas reflorestadas podem ter as mesmas funções ecológicas? Olha aqui, ó. Se ela atingir determinado... Olha o nosso pod lá em cima. Se ela atingir determinado tamanho de diversidade adequada, poderá ter funções semelhantes. Então, isso é possível? Ela pode ter as mesmas funções? Sim ou não? Não, só pode ser semelhante. Pessoal, se é semelhante, é a mesma função. Ele só disse de maneira diferente. A mesma função, função semelhante. Verdade até aí. Agora, porém apresentam menor diversidade em relação às florestas nativas? Falamos disso o tempo inteiro. Então, essa resposta aqui, inicialmente, é a eleita. Tá bom? Certeza disso? Não, vamos confirmar. Pessoal, se eu achei uma certa, que eu tenho uma grande dúvida. Então eu tenho que eliminar a dúvida. Como é que eu elimino dúvida? Achando palavras que fragilizam a questão. Então vamos ver na primeira. Olha só. Ele diz o seguinte: as condições ecológicas de uma floresta secundária são inferiores às da floresta nativa, o que determina diferença em suas funções. Pessoal, a diferença está justamente nas condições ecológicas de uma floresta secundária ser inferior. É isso que determina a sua função? Sim ou não? Olha só, olha o que ele diz aqui, olha no penúltimo parágrafo. O grau de biodiversidade é um dos fatores que diferencia a floresta primária de secundária. Então, quando ele fala de condições ecológicas de uma floresta secundária ser inferior à da floresta nativa, ele está dizendo que as condições ecológicas de uma floresta secundária são inferiores. Tá? Veja, ela tem menor biodiversidade, isso é fato. Agora, não é isso que determina, não é ser inferior a diferença, tá? O que determina a diferença em suas funções, tá? É o tempo, tá? É a idade, é o tempo que ela fala assim. As diferenças estão principalmente na biodiversidade, como uma é muito nova, vejam só, isso é bem claro. Não são as condições ecológicas, é o tempo e, consequentemente, a biodiversidade. Pessoal, não precisa ir muito longe. A mata nativa tem maior biodiversidade do que a mata secundária, porque a nativa é mais antiga, ela constrói condições apropriadas. Então, não são as condições ecológicas de uma floresta secundária ser inferior que determina a diferença. Nós temos outros fatores. Então, isso daqui, olha só, quando ele fala o que determina, está errado. Tá? Aqui, ó, o que determina, não quero esse. Eu quero uma flecha. Então, o que determina as diferenças, tá? Não são as condições ecológicas apenas. Tá? São vários fatores. Então, seria uma... Perceba que isso daqui é uma resposta reduzida e tendenciosa? Não é verdade. Está errada a alternativa B. Vou meter um X aqui, que é para ninguém sofrer. C. Vamos ver o que ela fala aqui na C? Olha só, a dificuldade de comparar os dois tipos de floresta é muito grande, tá? Considerando-se as enormes diferenças entre elas. Pessoal, se eu já determino que existem enormes diferenças, é porque eu já estou comparando. Olha que besteira. E para começar, ficou bem clara quais são, vejam só, os tipos de floresta. Serem muito grandes já deu o quê? O fator de comparação. Olha o paradoxo, olha a contradição dessa questão. A dificuldade de comparar os dois tipos de floresta é muito grande, tá? Considerando as enormes diferenças entre elas. Se eu já vi que elas são diferentes,
tá? Eu já estou comparando, então não há dificuldade, tá? Não existe a dificuldade de comparar. Olha que bobagem, não é não? Ele pega a gente na hora do nervosismo, na questão do cansaço. Tranquilidade. Olha a questão D. Veja o que ele coloca na D aqui para a gente. A absorção de carbono, função essencial exercida pelas florestas, comprova a semelhança entre as nativas e as secundárias. Não. Por que não? Porque a absorção de carbono é maior. A absorção de carbono é maior nas secundárias. Tá? É maior nas secundárias do que na primária, não é isso? E é isso, veja só que dá a ela semelhança? Não. Vejam, não existe que semelhança elas têm? Elas têm fatores positivos, elas são diferentes. Tá? Só que ser diferente não a torna inútil. Nós já vimos que ela concentra água, que ela absorve carbono, tá? Que ela preserva uma biodiversidade. Olha lá em cima. Né? Veja, secundários geralmente não conseguem atingir as mesmas condições, mas tem seu valor. Olha só o que ele diz aqui, ó. Quer ver? Vamos com a setinha aqui para você ver, que está aqui no segundo parágrafo. Ó, uma floresta estabelecida, ainda que secundária, absorve água, isso é positivo. Forma um reservatório natural, isso é positivo. Impede o assoreamento dos rios, isso é positivo. Gera emprego e renda para quem atua na restauração. Então, ela tem fatores positivos. Vejam, não é que a floresta primária seja boa e a floresta secundária seja ruim, tá? Ela não é igual, mas ela tem o seu valor. Então, tem que ficar bem claro isso. Quando ele diz aqui que existe semelhança entre as duas, principalmente no que diz respeito à absorção de carbono, isso é mentira, tá? A outra absorve mais carbono, bom? Ela absorve mais carbono. Então, tá errado a letra D. Tá? E a última, pela lógica, tem que estar errada também, se eu estou atribuindo a letra A a correção. Então, vejam só. O plantio de espécies diferentes na mata secundária pode torná-la até mesmo mais resistente a intempéries do que a mata nativa. Falou, não, gente. Olha só. Intervenções como corte de cipó e plantio de espécies que funcionam como barreira podem contribuir para a restauração. Tá? Agora, torná-la mais resistente, de jeito nenhum. Ela não vai se tornar mais resistente por fatores que já foram apresentados anteriormente. Que fatores foram apresentados anteriormente? Ela é mais jovem, ela tem menor biodiversidade, ela é geralmente mais aberta, ela pega fogo mais fácil, tá? Então, ela não é mais resistente, ela é mais frágil, isso sim. Então, está errada a alternativa E, correta a alternativa A. Pessoal, eu tenho que achar quais são as palavras que fragilizam a resposta, porque dúvida todo mundo tem. Pergunto, qual é a referência que traz a dúvida? Tá? Às vezes você fica em dúvida entre duas questões, não fica? Eu estou entre essa e aquela. Tá bom, dimensione as dúvidas. Qual delas traz maior número de dúvidas? Estatisticamente, essa que traz maior número de dúvidas tem mais tendência de ser a errada. Tá certo? Vamos lá agora para a nossa questãozinha número 12. Pessoal, questão número 12. Agora, ela vai trabalhar o quê? De acordo com a afirmativa do texto. Então, vamos ver o que ele fala aqui para a gente. Vejam só. As florestas secundárias recuperam diversidade das matas nativas. Verdade, elas recuperam a biodiversidade das matas nativas? Não, elas não recuperam. Vejam, plantio e outras coisas podem melhorar. Olha só, o que ele diz no nosso texto? Nosso texto, ele dizia assim, né? Lembra do podem que nós vimos? Vou até voltar. Olha aqui, ó. Podem contribuir para a restauração. Podem. Aqui o que ele diz? Recuperam. Poder contribuir é hipótese. Recuperam a biodiversidade é afirmação. Existe uma grande diferença entre certeza e dúvida, não é? Lá ele dá uma hipótese, uma dúvida, aqui ele dá uma certeza. Então, essa daqui, ó, recuperam é a fragilidade dela. Perceberam?
que isso que fragilizou essa questão? Não sei se ela está errada, mas eu sei que essa estrutura pode ser a falha nesse momento. Vamos para a questão, para a alternativa B. Floresta secundária é mais vulnerável do que a floresta nativa original. Isso foi falado absolutamente, não foi? Por quê que ela é mais vulnerável? Ela pega fogo mais fácil. Então, isso daqui tem dúvida? Eu tenho dúvida na B? Não. E na A eu tenho dúvida? Estatisticamente, comparando A com B, A está errado. Se eu tivesse no final, não faria isso? Minha última questão, o que eu faço? Exatamente isso. Tá? Se eu estou entre duas, você não falou, estou com dúvida entre duas. Em uma eu tenho dúvida, na outra eu não tenho dúvida. A letra A está fora, a letra B é a nossa excelente. Vamos para a letra C. Na letra C, ele diz o seguinte, olha só, florestas secundárias e florestas nativas absorvem iguais quantidades de carbono. Pessoal, não é igual não, tá? Por que não é igual? A floresta secundária em relação à nativa. O que nós temos? Olha só. A secundária absorve mais, enquanto a nativa absorve menos. Tá? Ela absorve menos. Pessoal, mais com menos não é igual. Eles são diferentes. Ótimo. Por quê? Porque eu digo que essa daqui também está errada. Porque é contrário à verdade, é uma contradição. Olha a letra D que ele apresenta ali para a gente. Olha só. Recursos ecológicos de matas nativas podem ser facilmente recuperados. É verdade isso daí? São facilmente recuperados? Não. Levam muitos anos. Vejam que a mata nativa, ela tem suas características, porque ela vem há muito tempo, as condições, a quantidade, ser fechada. A outra, não, porque ela é aberta, precisaria de interferência. Então, pode ser facilmente recuperado? Não tem nada de facilmente, não. Tá? Então, veja só, não existe, não é facilidade. Elas podem ser recuperadas, mas não com facilidade. Então, é a palavra facilidade que fragiliza. Simples, está fora. Depois, veja só. Matas replantadas podem substituir as nativas com grandes vantagens. Olha só, matas replantadas podem substituir. Não. Primeiro, elas reflorestam, mas não com vantagens. Vejam só, as matas replantadas têm o seu valor, porém elas são inferiores às nativas. Então, não há grandes vantagens, não. Tá bom? Senão a gente desmata tudo e planta de novo. Não? Olha que fantástico isso daí, maravilhoso. Mentira. Tá? Perde biodiversidade, ela leva muito mais tempo, ela fica vulnerável ao fogo, isso daí não é vantagem alguma. Alternativa correta, confirmando, alternativa B de bosque. Olha só, questão número 13. Pessoal, questão número 13, ele coloca o seguinte, ó, os verbos grifados estão corretamente flexionados. Estão vendo? Pessoal, questão agora, ele retira do texto, tá? Faz adaptações, mas não tem mais a ver com o texto. Então, olha só. Após a catástrofe, olha, eu estou bem hoje, hein? Após a catástrofe climática que se abateu sobre a região, os responsáveis propuseram a liberação dos recursos necessários para a sua reconstrução. Bonitinho, não é não? Não está tudo certinho aí, aparentemente? Está tudo certo. Então, ela é a nossa hipótese. Posso errar? Posso sim. E aí o que vai acontecer? Eu vou ter que comparar essa, que eu acho que é certa, com mais outra. E aí é que eu vou avaliar. Então, no começo, eu não vi nada errado. Vamos ver se acontece com as outras? Vamos vendo o que pode estar errado ali. Não? Olha só. Em vários países, autoridades disporam. Eles foram. Eles disporam. Pessoal, o que é que é disporam? Se dispuseram a elaborar. Ai, que besteira. Se dispuseram a elaborar projetos que prevessem. Fantástico, né? Ver
Se eles veem ou se eles vessem, né? É se eles, né, ver previamente, como é que eu conjugo o verbo ver? Se eles vissem, então se eles previssem. Oh, besteira, na verdade. Pessoal, lembre-se que o verbo prever, ele é, na verdade, derivado do verbo ver, e eu conjugo igual. Mesma coisa, né? Que é o quê? O dispor. Falou, eles disporam, não, eles dispuseram. É que nem o verbo pôr. Eles puseram, eles dispuseram. Está errada a B. Fácil essa daqui. Vamos para a letra C. Os consumidores se absteram. Quem se abstém, eles se abstiveram. Tá? Do verbo ter. Olha o que ele está trabalhando aqui. Ele está pegando verbos e trabalhando principalmente o quê? A derivação. Viu a dica? Abster, ter. Dispor, por. Prever, ver. Tá? Entendido? Então, essa que é a ideia. Depois, se abstiveram de comprar produtos de empresas que não consideram a sustentabilidade do planeta. Consideram, está certinho. Depois, a constatação de que a vida humana estaria comprometida deteu, olha só que bonito, né? Não é o verbo ter? Ele teu. Não, ele teve. Né? Falou assim, é até engraçado as besteiras, né? Falou, já imaginou? Falou assim, você não pode errar isso. Olha, pode sim, tá? Às vezes a gente erra tudo. Então eu estou falando para professor, eu errei, fez aquela cara de choro. Mas não, errar a gente erra não porque não sabe muitas vezes, mas é porque está distraído. É aí a vantagem de a gente treinar provas, a gente começa a compreender a cabecinha de quem está elaborando. Ser do mal, sem Jesus no coração, coração peludo. Olha só, letra E. Então, olha, está vendo todo mundo até aqui, agora está errado. Tá errado. A letra E. Com a alteração, olha, com a alteração climática, sobreviu o excesso. Pessoal, é sobreveio, tá? É veio o excesso de chuvas, sobreveio. Ele está pegando aqui o verbo vir e está fazendo como se fosse o verbo ver. Olha a sacanagem. Ele percebeu que ele está pegando verbos derivados? E aí ele pega na derivação dos verbos, ele pega que verbos derivados de verbos simples, verbos primitivos, verbos derivados, e ele conjuga o verbo derivado de maneira errada, para, se você não perceber qual é o primitivo. Falou assim, ó, sobrevir é de vir e não de ver. Viu é ver. Como é que seria o verbo vir? É, assim, ó, a alteração climática veio o excesso de chuvas. Então, sobreveio com alteração, veio ou sobreveio o excesso de chuvas que destruiu cidades inteiras com os alagamentos. Beleza? Bonitinho isso daqui, né? Falando isso daqui, ele falou bastante besteira, deve ter se divertido bastante quando construiu essa questão. Olha essa aqui agora, gente. Ele fala sobre concordância verbal e nominal, tá? Então, muita atenção agora, a gente tem que ir lendo as coisas. Então, olha só. Presume-se que já tenha sido extinto muitas espécies. Pessoal, tenha sido extinto muitas espécies. Quem foi extinto? Muitas espécies? Então, muitas espécies tenham sido extintas. Não é assim? Vamos escrever isso daí? Vamos? Olha só. Já tenham sido extintas. Tá? Pera lá. Vamos escrever direitinho aqui. Que eu fiz a chave muito pequena. Vamos aumentar. Então, olha só. Tenham sido extintas. Agora ficou certinho. Tá? Então, olha só. Presume-se que já tenham sido extintas. São muitas espécies, então elas são femininas e são plural. Tá bom? Ótimo. Essa daqui está errada. Tá? Espécies da fauna e da flora com a destruição de enormes extensões de florestas. Vamos lá, para a letra B agora, tá?
A letra B diz o seguinte, ó, os desequilíbrios no ecossistema de uma floresta pode pôr em risco. Quem que pode pôr alguma coisa em risco? Os desequilíbrios podem pôr. Não é assim? Então, meu pode aqui que está errado. Vamos lá? Então, não é nem isso daqui. É. Podem pôr. Tá. Podem pôr. Vamos colocar aqui no meio. Porque o pode está errado. Muito bem. Vamos lá, letra C. Deve valer para todos os países as medidas de segurança a ser tomadas. Olha só. As medidas de segurança devem valer. Então, primeira coisa. Devem valer. Vamos corrigir. Devem valer. Tá bom? Devem valer. Então, está errado aqui. Então, ó, devem valer para todos os países as medidas de segurança a serem tomadas. Opa, ele caprichou aqui, hein? Então, olha novamente. A serem tomadas em relação à preservação das florestas. Então, vamos lá? Serem tomadas. Você viu como é bonitinho? Que nosso sisteminha aqui permite que você acompanhe, né? Você dá um print screen aí na tela, tuft, né? Já fica com a minha cara e com a questão corrigidinha. Né? Funciona, é bacana. Vamos lá, mais uma besteira, não é não? Então, por enquanto, olha só, todo mundo errando. Então, ali, todo mundo aqui, né? Todas as questões erradas. A B errou, a C está errada também. A C também está errada. Vamos lá. B. Para a restauração de áreas ocupadas por atividades agrícolas, é observado os tipos de uso. Ah, que lindo, né? Olha só, os tipos de uso é observado? Não, né, minha gente? Os tipos de uso são observados. Então, vamos lá. A gente risca aqui, ó. É observado. Tá? Então, os tipos de uso do solo são observados. Por quê? Tá? Veja. Pessoal, olha só, o meu verbo vem, ó, é observado. Opa, errei aqui. Tem que colocar o nosso azinho aqui, olha, muitas vezes ele não aceita o tio, tá? Então, fala, nossa, professor, essa criança está errando aqui. Então, não é isso. O sistema é sistema americano. E eles não têm tio lá, né? Lá só não tem pai e mãe. Uncle não existe. Então, piada ridícula essa minha, mas tudo bem. Né? Faz mal, eu ponho. Pronto, feita a brincadeira. A letra D está errada. Conclusão. Ou eu errei, ou a letra E tem que estar correta. Não é verdade? Então, olha só. Projetos desenvolvidos por especialistas, tá? Projetos mostram que é possível conciliar restauração, que é possível conciliar restauração de florestas nativas com manejo. Vejam, o que é possível conciliar? É possível verbo, ou seja, né, o que é possível? Conciliar tudo isso é possível. Tem o sujeito oracional. O sujeito oracional não impõe concordância ao verbo, ele fica na terceira do singular. Tá? De florestas nativas com o manejo sustentável de seus recursos naturais. Lindo. Ficou linda essa questão. Então, a alternativa E é a correta. E vamos à última, não é assim? A última é a nossa questão. Número 15, em que a gente vai ter de avaliar, né? Em que nós vamos ter de avaliar, na verdade, essa estrutura, essa questãozinha aqui de redação oficial. Não é não? Ele coloca assim, ó. Então, vejam, a questão refere-se ao Manual de Redação da Presidência da República e ao Manual de Elaboração de Textos do Senado Federal. Tá? Em relação ao que ensina o Manual de Redação da Presidência da República acerca do uso de pronomes de tratamento, analise as afirmativas a seguir. Então, olha só, ele diz
dessa maneira. Vossa Excelência Reverendíssima é usado em comunicações dirigidas a arcebispos e bispos. Pessoal que está trabalhando aqui com a hierarquia dentro da estrutura religiosa. Tá? Então, o que nós temos aqui dentro dessa estrutura? Vejam, Vossa Reverendíssima para arcebispos e bispos. Opa, eu estou fazendo besteira aqui porque eu estou usando o círculo, sendo que eu quero usar. Ó, é aqui e aqui. Por quê, hein? Então eu vou fazer diferente. Eu faço assim. Fica, não vou mexer não. Tá? Então aqui, ó. Vossa Excelência Reverendíssima é usada para comunicações. Vejam, é o excelência, eles estão em mais alto valor, em mais alta relação. Então isso daqui tá correto. Tá bom? Vou botar o meu lápis vermelho. Tá? Então, tá correto. Depois, Vossa Reverendíssima apenas é usado para monsenhores, então Vossa Reverendíssima. Opa. Esse eu não quero. Né? Não quero, não quero. Falou assim, mas se eu não conseguir tirar ele aqui, eu deixo. Ou assim. Fica. É usado, deixa eu colocar o correto aqui, tá? É usado para monsenhores, cônegos e superiores religiosos, tá? Agora, veja o que acontece. Vossa Excelência Reverendíssima, Vossa Reverendíssima, e aqui, ó, Vossa Senhoria Reverendíssima, ele está dizendo o quê? Que seria usado para os dois. Falou, não, minha gente. Falou assim, o Vossa Senhoria, não. Eu uso aqui Vossa Paternidade para indicar sacerdotes, clérigos, tá? E religiosos. Tá bom? Não, Vossa Senhoria. Vossa Senhoria não entra. Eu tenho duas maneiras de trabalhar. Eu posso trabalhar simplesmente só Vossa Reverendíssima, assim como lá em cima. Tá? Por quê? Você faz reverência a todos os religiosos. Qual é a diferença dos demais? Que é põe excelência. Porque bispos e arcebispos, eles são o quê? Autoridades dentro da estrutura clerical. Então, eles estão acima. Abaixo deles, todos são reverendos. Tanto que o vocativo é sempre reverendo. Vossa Reverendíssima serve para todos os cargos inferiores. Tá? Todos os cargos inferiores. Falou assim, alguns casos trabalham o quê? O padre, tá? Como vossa paternidade. Como ele chama de sacerdotes, inclui todos, clérigos e demais religiosos, o que acontece? Vamos entender qual que é a questão? Se eu tivesse só padres aqui dentro, eu chamaria de Vossa Reverendíssima da mesma maneira. Agora, eu sou religioso, eu sou reverendíssimo. Então, veja só, o que eu faço nessa condição? Eu retiro o reverendíssimo. Então, vamos entender quais são os dois erros presentes nessa questão? Primeiro, se for tratar religiosos de dentro da escala clerical, o clero, tá? Todos são reverendos. Perceba, monsenhor, cônegos e superiores religiosos fazem parte da estrutura do clero. Agora, sacerdotes, clérigos fazem parte. Agora, demais religiosos, não, minha gente. Quer dizer, você vai chamar o quê? De reverendíssima a beata? Ela, veja, reverência nós fazemos aos religiosos, porque segundo as tradições religiosas, religioso vale mais do que a gente, ele está mais perto de Deus, a gente vale menos. Então, qual seria a maneira? Incluindo, olha só, incluindo todos eles dentro de uma escala normal. Vejam, aqui nós temos um conflito. Qual é o conflito? Eu misturo realmente pertencentes do clero com pessoas normais. O religioso normal pode ser qualquer um. E ele não é reverendíssimo, ele é o quê? Vossa Senhoria. Tá? Vossa Senhoria. Então, demais religiosos são pessoas normais?
fazem parte da nossa comunidade são senhoria. Então eu chamo o quê? Vossa Senhoria. Sacerdotes e clérigos, ou seja, aqueles que estão dentro da igreja, estão se formando, eles são reverendos, tá? Vejam, o clérigo, o sacerdote, eles podem merecer reverência, os demais religiosos não. Então o que eu tenho aqui são dois conflitos diferentes. Chamar religioso de reverendo, por simplesmente, ou chamar sacerdotes e clérigos de senhoria. Então, nenhuma estrutura, nem outra, a não ser que eu entenda um conjunto de pessoas sem o seu cargo. A questão é o quê? Ele colocou a palavrinha demais religiosos aqui, ó, que é a grande brincadeira. Tá? Os demais religiosos é aquilo que faz com que essa nossa questãozinha, veja, essa daqui está certa, agora essa daqui está errada. Tá? Bom, pessoal, nenhuma afirmação estiver correta, está fora, eu tenho duas certas. Se todas estiverem corretas, está fora, a 3 está errada. Se apenas 2 e 3 estiverem corretas, está fora, a 3 está errada. Se apenas 1 e 3 estiverem corretas, está fora, a 3 está errada. Então, não quero nem olhar, mas tem que ser aí. Se apenas as afirmativas 1 e 2 estiverem corretas, esta é a nossa resposta correta. Muito bem? Tudo certinho, então? Minha gente, esse foi o nosso simulado número 2 de isoladas. A gente está procurando trabalhar todas as questões, sim, explicando muito bem, fazendo uma revisão para vocês de cada um dos pontos para que você entenda não só o conteúdo e a revisão, mas também como eu trabalho o meu conhecimento estrategicamente para responder às questões. Minha gente, boa sorte a todos. Até o nosso próximo encontro. Até lá, minha gente.